Fala galera, tudo certo? No vídeo de hoje vocês vão assistir as melhores técnicas que existem para vocês se desenvolverem no mundo da barbearia. A gente pegou as melhores técnicas aqui no canal, colocou para vocês, e ficou muito bacana. Assim vocês conseguem se desenvolver e absorver muita coisa só com um vídeo. E falando nisso, se vocês quiserem se desenvolver ainda mais e alcançar o tão almejado sucesso dentro do mundo da barbearia, nós temos o nosso curso de barbeiro online completo. Lá tu vais encontrar várias técnicas sobre tesoura, que hoje é o grande diferencial do mundo da barbearia. A parte do degradê também, muito conteúdo interessante. A parte da máquina, muita coisa bacana. E barba. Barba, eu sei que quase não existe conteúdo aí no YouTube, mas lá dentro do curso de barbeiro online nós temos um módulo muito legal. Queres conferir? Bem fácil. Aqui na descrição tem o link, vai lá, clica, conhece o nosso site, dá uma olhada no nosso curso. Espero lá no curso. E aqui, vamos pro vídeo. E sempre quando tu pressiona cortando o que tá abaixo, não o que tá acima, tá? Legal, vamos criando essa abertura e depois a gente dá a definição com o navalhete. Quem já tem prática, já tem habilidade com a navalha, pode ir direto, não precisava nem da máquina. Mas para quem tem dificuldade de fazer esse primeiro movimento, é legal fazer essa questão da máquina primeiro para liberar e ficar um pouco mais tranquilo. Então depois a gente só vem aqui, ó, raspando e criando o desenho. A abertura não pode ser muito largo, né? Mas também não pode ser muito fininho. Tem muita questão de pegada de barbeiro, o jeito que gosta também. Tem algumas coisas que ficam melhor para foto. Quanto mais aberto fica, mais bonito fica para foto e para vídeo. Mas só que no dia a dia é um pouco complicado, fica estranho se visualmente. Então toma bastante cuidado entre vou tirar uma foto legal e deixar meu cliente satisfeito. Tem cliente que gosta de tirar esse enrolado aqui, ó. Por isso que é muito importante vocês terem um pré-atendimento muito bem estabelecido, para definir exatamente o que o cliente gosta, o que o cliente quer, e aí sim tu conseguir definir todos os pontos exatos. Porque se não tiver o atendimento antes dele sentar para cortar, como é que tu vai saber qual é o corte que ele quer? Beleza, tu pode cortar de todo mundo da mesma maneira, alguns tu vais acertar, porque o cara gosta exatamente daquele estilo, mas a maioria tu vais errar. Então é por isso que tu tens que cortar, mas primeiro conversar com o cliente, definir os pontos, saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Isso daí vai definir o teu sucesso. Mas tem cliente que gosta de sentar e simplesmente eu ir lá e cortar. Beleza. Se tem esse tipo de cliente, se tu identificou, então tu pode fazer isso. Mas a grande maioria tem problema com o cabelo e tu tens que fazer ele enxergar quais os defeitos do cabelo dele e por que não tá dando certo quando ele vai pentear. E aí tu mostra pra ele o problema e ao mesmo tempo tu resolve. Aí, meu amigo, a tua clientela é garantida. Uma das coisas que acontece quando a gente tá cortando o cabelo, principalmente quando ainda somos barbeiros iniciantes ou a gente ainda não tem domínio total sobre um corte de cabelo, é criar algumas dúvidas durante o processo. E esse processo, às vezes, acaba influenciando na tua postura. Então, por exemplo, tá cortando um cabelo e tu ficou com muita dúvida em alguma coisa. Se isso acontecer, tu não pode mostrar pro teu cliente que tu tá com dúvida, que tu não sabe o que tá acontecendo. Começa a ir na bancada, daí esquece o que ia pegar, aí pega a coisa errada. Isso aí tu vai passar pro teu cliente e isso vai impactar no que ele vai achar do teu corte. Por mais que tu faça um bom corte, mas a tua postura foi ruim, mostrou insegurança, o cliente ele vai achar que o corte não tá bom. Cometi um erro aqui, beleza. Eu vou ficar pensando, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Então eu já tô dentro da minha cabeça resolvendo, ao mesmo tempo que eu tô mantendo uma postura perfeita com o meu cliente. Então a tua postura influencia diretamente na tua agenda. Se a tua postura for ruim, a tua agenda não é lotada. Se a tua postura for perfeita, a tua agenda é lotada. Quando a gente vai tirar a marcação da zero, tem muita gente que tem dificuldade, porque quando tu tira, parece que ela joga a marcação para cima. Então o que tens que entender é que se tu não estás conseguindo tirar a marcação da zero, o problema não é ela. O problema é o pente anterior, que ele está com o tamanho errado. Por isso que quando tu vais tirar essa marcação, sobe uma outra lá em cima. Então nessas linhas, sempre que eu vou tentar tirar uma linha e cria uma outra em cima, o erro não foi no momento, o erro foi anteriormente. Por isso que acaba criando uma confusão. Eu tô tentando tirar essa linha e tá subindo. Aí sobe. Por quê? Os pentes anteriores não foram passados da forma correta. Então, por isso, prepara muito bem esse cabelo, estende corretamente todos os pentes para quando tu chegar na zero, simplesmente vir com a zero. Não vai criar marcação lá em cima, por quê? Porque foi bem passado. Mas criou alguma marcaçãozinha, beleza. Aí tu vem, ajusta e tira. Fechou.
Essa questão de a gente vir marcando com a zero aqui, não precisa ser feito com velocidade, né? Às vezes, olha o pessoal no YouTube fazendo bem rápido e tal, se tu ainda não tem segurança, não tem problema. Faz bem aos poucos aqui e às vezes deixa até uma margem. Vocês quando fazem aí na barbearia de vocês têm que estar sempre de frente para a ação. Então, ó, eu tô virado para cá. Se eu tô virado para cá, eu só posso fazer o que tá aqui. Eu não posso fazer o que tá aqui. No caso, a gente faz porque eu preciso mostrar para vocês. Se eu ficasse aqui na frente, vocês não enxergariam, né? Mas aí na barbearia de vocês, ó, aonde a ação tá acontecendo, vocês têm que estar na frente dela. Porque senão fica muito difícil olhar de um outro ângulo e acertar uma linha reta. A tendência é que não fique perfeitamente. Aqui, como eu já tenho experiência em gravar, eu sabia que tem chance grande de errar se eu tô na posição errada, então eu deixei uma margenzinha e depois eu ajustei. Legal? Mas vocês aí na barbearia, sempre olhando. A ação tá aqui, eu tenho que estar aqui. A ação tá aqui, então eu tô aqui na frente. Então sempre quando a gente tem um lado desconectado e o outro conectado, a intenção de penteado sai do desconectado para o conectado. Se for ao contrário, não faz sentido, né? Por que eu vou conectar nesse lado se eu vou pentear para cá? Aí na hora que eu penteio para cá, fica umas pontas sobrando. Não faz sentido nenhum. Então quando tiver um lado desconectado e o outro conectado, eu tenho que pentear para onde é conectado. Beleza, Felipe? Então, sempre que o meu cliente pentear para um lado, eu vou ter que deixar um lado desconectado e o outro conectado? Não. Tu vai deixar desconectado quando tu quiser estilizar. Num corte social, é conectado nos dois lados. Esse cabelo aqui, a última vez que foi cortado, eles não respeitaram bem alguns ângulos e também não pegaram muitas mechas. Então, quando tu vais cortar um cabelo, uma dica muito legal é, ao invés de peguei uma, peguei duas, peguei três e tá pronto, não. Quanto mais tu pegar aqui, ó, mais eficiente vai ser o teu corte. Então peguem muitas mechas para que ele fique exato, fique realmente um penteado tranquilo. Um corte mal feito influencia muito nessa parte de cima. Às vezes tu vai lá, tu acerta o degradê, fica muito bonito, mas aqui em cima tu não consegue um grande resultado. Isso é um problema porque o cliente ele considera muito isso daqui. O degradê, beleza, ele acha muito bonito, fica legal, mas se tu não acertar isso daqui, vai incomodar ele. Aí de repente tu faz um corte que ficam as pontas sobrando, um corte que ele não consegue pentear com facilidade. Tudo que tu fez no degradê e que deixou ele feliz, ele simplesmente vai esquecer. A parte da tesoura é algo que vocês têm que ter muita consciência de corte.